E eu acho interessante a gente explorar esse lado da mastologia, porque muitas pessoas não conhecem essa área, né? Talvez os médicos, de uma maneira geral, quando eles vão fazer residência, quando eles vão escolher entre as especialidades, isso seja algo muito disseminado, mas pro ser humano que não está acostumado a lidar muito com as Sim. áreas da medicina, não conheça o que é um mastologista, não sabe. Às vezes é uma pessoa, uma mulher que está do outro lado assistindo a gente, ela não sabe que precisa, mas ela precisa de um Sim. mastologista. Então fala pra gente o que faz um mastologista. O mastologista, ele é o médico responsável pelo cuidado da mama. Legal. Então, ele é o cirurgião da mama. Ele é aquele médico que trata da saúde mamária, tanto da saúde em questões malignas, né? Sim. E como da questão da benignidade, porque muitas coisas da mama também envolvem, aliás, a maioria das coisas da mama envolvem alterações benignas dela. Sim. Mas o problema da questão do mastologista, como você mesmo falou, de talvez não conhecer, ou de muitas mulheres nunca terem ido, porque assim como o oncologista, o mastologista ele está rodeado por uma áurea de que talvez ele seja o médico da má notícia, o médico que Entendi. vá te dizer coisas que você não quer ouvir. E o ser humano, por mais que ele saiba da importância do diagnóstico precoce, de tudo isso, o não ir está muito relacionado aí. Se eu for, pode ser que eu escute algo que eu não queira. Ele foge daquilo que ele não quer. Ele foge daquilo que ele não quer. Então, a mastologia, ele tem essa áurea ainda. Obviamente, isso tem mudado ao longo do tempo, mas ainda é algo que a gente vê um pouco de resistência feminina de ir, ou ela vai naquele momento em que algum colega indicou, ó, agora você precisa ir ao mastologista. Enquanto que tem muitas mulheres que já deveriam ter ido no mastologista pelo menos uma vez, a partir dos 25 anos de idade. É mais como enfim. um encaminhamento, né? É mais como um encaminhamento. Um médico É. e esse médico encaminha para o mastologista. Exatamente. Então, a grande maioria das pacientes, ela vem relacionadas a algum encaminhamento, né? Quando tem alguma alteração, geralmente vem dos ginecologistas, porque ginecologista é o médico que faz mais, de maneira mais completa, essa questão da avaliação da saúde feminina, que não inclui só a mama, obviamente. Então, como ele consegue fazer isso, acaba que é ele que encaminha pra gente, mas a questão da mastologia ainda não ter, você não encontrar tantos pacientes indo, ou você não ter aquela coisa de rotina, né? Sim. Eu tenho que ter uma rotina com o cardiologista, eu tenho que ter uma rotina com o ginecologista, eu tenho que ter uma rotina com o mastologista, é justamente por isso. Tá? É exatamente isso, né? Não é assim, eu estou com um problema na mama, eu vou no mastologista. Exato. Não se tem essa conscientização, né? Exato. De você realmente associar a mama a um mastologista. Ainda se Exato. associa a qualquer outra especialidade. Fala, vou falar com a minha ginecologista. Exato, né? Muitas vezes. Só que a mastologia, ela é algo que hoje, do ponto de vista de produção de artigo científico, ela é a área de estudo no mundo onde mais se produz evidência científica. Pô, legal. Tá? Porque existe um apelo da saúde feminina, a incidência do câncer de mama ser tão alto, né? 1 a cada 10 mulheres vai ter câncer de mama na vida. Não é pouco. Muita gente. Então, você tem um apelo e uma busca para construção de evidência científica muito alta. Então, mas isso é uma coisa que está sendo entendida de 10, 15 anos para cá. Não era algo tão entendido. É algo recente. É algo relativamente recente. Então, enquanto na época os ginecologistas acabavam abraçando quase todas as alterações e davam segmento, e segmento muito bem, obviamente, porque a mastologista ela também é derivada da ginecologia, mas os ginecologistas que não são mastologistas de fato entenderam que a mama se tornou algo muito mais complexo do que era antigamente, né? E então isso acaba que facilitou e aumentou mais a busca. E puxando um gancho para o que é o teu podcast, um podcast voltado para essa questão de ajuda profissional, de quem está buscando ideias ou áreas para atuar. Na minha época que eu estava iniciando na medicina, escolhendo especialidade, a mastologia ainda não era algo muito pouco falada, muito pouco falado. Na minha época, todo mundo queria fazer dermatologia, eu queria fazer radiologia, eu queria fazer especialidades as mais disseminadas, né? As mais disseminadas. Mastologia era menos, né?
Então, mas hoje já se mudou bastante. Legal. Eu sou preceptor de cirurgiões gerais já desde 2016. Legal demais. E eu já vi desde 2016 para cá, até hoje eu sou, a escolha de muitos cirurgiões... Um aumento considerável na procura, né? Procurando, né? Enquanto que você tinha muito mais mastologistas vindo da obstetrícia, ginecologia obstetrícia, hoje você tem um aumento daqueles que procuram pela cirurgia geral. Legal. Que também é uma forma de caminho. Entendi. E é interessante a gente falar, porque você acabou de dizer pra gente como geralmente as pacientes chegam no teu consultório, mas faltou a gente falar um pouco do porquê que elas vão. Por que eu devo procurar uma... Eu não, né? Uma mulher deve procurar um mastologista. Mas eu tenho bastante paciente homem, tá? Legal, Sempre sério? tenho bastante paciente homem. Mas por que a mulher deve procurar um mastologista? Primeiro, como eu falei anteriormente, a incidência de câncer de mama ela é alta. Sim. 1 a cada 10, 1 a cada 12 mulheres, tá? Podem desenvolver em algum momento da vida essa malignidade. Então, é o mastologista que vai ser o médico responsável pelo acompanhamento da saúde mamária, tá? Qual é a estratégia de rastreio ideal para mim? Porque não existem caixas formadas, assim. Todas as pacientes precisam de mamografia a partir dos 40 anos. Não isso é a parte superficial da coisa, tá? Sim. De maneira mais profunda, é o mastologista que vai determinar qual é a melhor estratégia de rastreio para o teu caso, individualizando você como paciente. Isso ele vai olhar o quê? Você tem histórico familiar? Você já fez alguma retirada de nódulo na mama? Como é a tua utilização de métodos hormonais? Fazer uma investigação completa. Exato. Vai te individualizar para falar assim, ó, talvez você não seja a forma como geralmente é feito o rastreio. Talvez você já devesse começar fazendo uma ressonância, já devesse começar fazendo uma mamografia, ultrassom, ou você só vai fazer esses exames a partir de tal idade. Então, esse de forma superficial como a mulher deve procurar um mastologista, tá? E a segunda forma, quando a mulher deve procurar um mastologista, é quando ela sentir alguma alteração na mama. Sim. Tá? Então, tem todos aqueles sintomas que são sintomas relacionados a alterações que devam ser olhadas diretamente para o mastologista. O mais comum da procura de pacientes no meu consultório e de qualquer mastologista, apesar de não ser um sinal de malignidade ou de gravidade, é a dor na mama. Hoje, a maioria das consultas das mulheres são causadas por dor na mama e elas buscam a consulta para ter uma elucidação do que e do porquê que ela está tendo essa... Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.